Bem, uma boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma grande honra estar aqui com grandes pessoas, com uma assistência também que é qualificadíssima. Saúdo em nome da presidente da mesa, estudiosa, pesquisadora, Lina Santin, com Décio, que eu acompanho por muitas lutas no Brasil inteiro, Tostes também, com sempre um caráter inovador, estimado amigo Antônio Coforado, e faço especial menção a duas grandes figuras, o professor Isaías, obviamente, mas ao professor Nelson Machado e ao Eurico Decente. O Eurico Decente foi meu professor no doutorado na PUC de São Paulo. Já há mais de 24 anos tivemos aulas no doutorado na PUC de São Paulo e sempre encantava pelo jeito entusiasmado, mas também decisivo, firme na proposição de suas opiniões. E eu me recordo que, depois de alguns anos, encontrei os debates da reforma tributária capitaneados pelo Eurico, em períodos mais diferentes da história, em momentos de muita euforia e de muita tristeza, de muito avanço e alguns retrocessos. E me recordava um artigo que eu escrevi no Jota em 2017, que eu falava que era necessário um IVA para o Brasil. E o texto começava com uma parte, eu sei que o Eurico gosta muito de arte, começava com uma parte de um livro, de uma peça de teatro, que é Esperando Godot, que todos estão à espera de um protagonista que nunca chega e aquilo causa um momento de insatisfação permanente. E é o que se dizia da reforma tributária, que ela não iria ocorrer, que os debates iam transcorrer tranquilamente, mas que nunca teríamos o resultado. E, por incrível que pareça, nós conquistamos. É a reforma da nossa geração, é a reforma do nosso tempo. E ela tem algumas características. Eu participo aqui mais como testemunha, amigo de muitos que estão aqui, mas como testemunha de alguns momentos. E um que eu gostaria de relatar especificamente, que é o do PAT RTC, conduzido brilhantemente pelo Bernardo Api. Se nós formos ver a grande reforma tributária, a primeira que foi feita no mundo, que foi na Alemanha com Enno Becker, que tem o Reichsabgabenordnung, foi produzida por uma pessoa genial, que era um juiz administrativo no interior da Alemanha. Se nós formos ver a reforma tributária que nós tivemos no Brasil, que deu origem depois ao CTN, mas que teve a emenda constitucional número 1865, nós tivemos um grupo de 6 pessoas envolvidas, entre as quais o relator era Rubens Gomes de Souza, participação de Gilberto Ulloa Canto, Mário Henrique Simons, economista da FGV, e mais alguns colegas do Ministério do Planejamento e Fazenda. Bem, no PAT RTC, eram 300 especialistas nos mais variados temas. Eram auditores, procuradores dos 3 níveis da federação, União, Estado, Distrito Federal e municípios, eram especialistas de várias áreas, inclusive da área econômica, financeira, técnicos do governo, que participaram durante 3 meses em diversos grupos de trabalhos para alcançar uma solução que eu nunca vi no Brasil. Talvez eu não conheça no mundo uma experiência como a do PAT RTC, que reuniam posições tão díspares como estas em um grupo de trabalho e que produz este monumento técnico, que é o projeto de lei complementar número 68. Obviamente, não é perfeito, como no nada é dado aos humanos. Obviamente, existem posições vencedoras e vencidas, existem posições técnicas ali que foram resultado de muito debate. Mas não há como negar este monumento do federalismo brasileiro, conduzido com maestria e sabedoria pelo secretário extraordinário Bernardo Api e toda a sua equipe, dentre os quais destaco também o Manuel Procópio, que estava à condução desses trabalhos. Eu gostaria de mencionar também que não é trivial uma reforma tributária no Brasil. Primeiro, porque dos países que têm IVA, e nós temos uma especialista em IVA na mesa, dos países que possuem IVA, nós não temos um grande número de países que são
federações. E dos que são federações, alguns são federações muito pequenas. São países com uma expressão econômica e mundial muito reduzida. Países continentais como o Brasil são difíceis de ter modelos de IVA como o nosso. Então, é uma reforma de um país federado, de uma federação, democrático, isso não é trivial. Uma reforma deste tamanho em um país com interesses contrapostos não é algo trivial. É uma reforma que eu destaco, municipalista. Desde 1988, nós tivemos essa grande inovação no federalismo mundial, que é o municipalismo. O Brasil adota dentro do modelo brasileiro, na prática, o princípio da subsidiariedade que nasce na União Europeia e aparece no Brasil como municipalismo. É um país que adota, pouco a pouco, mas com essa reforma, uma ideia de sustentabilidade. Nós temos desde o caminho da Constituição de 88, com a proteção do meio ambiente, com a Rio 92, e depois com diversas normas de proteção ao meio ambiente, mas que desaguam numa reforma tributária sustentável. É uma reforma tributária dentro de um país que busca inclusão social, porque nós temos uma Carta de Direitos Sociais. São 5 características muito difíceis de conseguir aquilo que o Décio falou. Somente por uma sabedoria de nosso tempo, mas por muita sorte, nós conseguimos uma reforma tributária em um país que está construindo o seu modelo de cooperação. Porque esse modelo de cooperação não existia na prática. Existia construído a um passo e ao outro, aos trôpegos. Nós tínhamos modelos que davam certo, que não funcionavam corretamente. Havia muitas dúvidas em relação, inclusive, ao Simples Nacional, desconfiança entre os entes federados, que se traduziam na impossibilidade, do ponto de vista dos municípios, de um fórum adequado de exposição de seus interesses. Os municípios não encontravam um fórum adequado. Eles não tinham um CONFAS como tem os estados. Eles não tinham assento no CONFAS. Não possuem assento nem como observador. Apesar de grande parcela de sua receita ser definida nesse órgão, eles não possuem esse assento. Apesar de ter isenção de tributos estaduais, no caso do ICMS, eles não podem opinar sobre isso. E eles não podem opinar sobre a base de cálculo ou sobre substituição tributária. Portanto, para os municípios, havia uma grande desconfiança do que iria ocorrer a partir dali. Mesma coisa em relação à União. Os municípios não encontravam um espaço direto no Supremo Tribunal Federal para levar seus pleitos. E eles levavam município a município. Ou eles aderiam às ações diretas de inconstitucionalidade que apareciam no Supremo. E elas se multiplicavam em número cada vez maior. Eu poderia citar algumas apenas. A questão do ICMS versus ISS em relação às embalagens, materiais de construção, bens digitais, franquias, leasing e tantos outros casos. E os municípios iam e lutavam caso a caso. Mas eles tiveram uma trajetória que foi crescente em termos de progresso, e aí falo novamente como testemunha. Constituição de 88, com certeza. 2003, nós temos a Lei Complementar 116, e aí nós vamos ter a Lei Complementar 157. A Lei Complementar 157, ela parte do pressuposto que o Brasil vivia uma guerra tributária, uma guerra fiscal municipal, em que os municípios disputavam o centro da produção dos serviços, a sede da prestação de serviços. O que não era nada trivial, porque o Brasil inteiro arrecadava o ISS em um ou outro município, que era um país que era digamos, um paraíso fiscal municipal, que não é de nada correto. Quase 60% do ISS no Brasil ia para um ou outro município, sede de uma grande empresa. Isso não tinha mais condições de continuar. E os municípios vão ao Congresso e aprovam a Lei Complementar 157, que estabelece que a tributação deve ser no destino. As grandes prestadoras de serviço questionam essa mudança pela sua impraticabilidade, pela sua capacidade de geração de insegurança jurídica e ingresso com ações diretas de inconstitucionalidade,
e uma ação para arguição de descumprimento de preceito fundamental, a 499 e a DI 5835. Os municípios aguardam no judiciário essa discussão e acompanhamos a incapacidade de fazer aquela alteração valer na prática, causando insegurança aos contribuintes, ao fisco e uma insegurança em setores estratégicos da economia que não sabiam como internalizar o preço nos seus serviços. E os municípios perdem receita. A decisão da DI 5835 consolidou o entendimento que não bastava mais alteração via lei complementar, nem na 157, nem na 175. Era necessário, absolutamente necessário, a alteração do texto constitucional para garantir a tributação no destino e a partilha desses recursos. E aí, como testemunha, verifico que os municípios veem lá no Congresso Nacional, no Senado, a PEC 110, que incorpora elementos essenciais da PEC 45. Até o Raul brincava que era a PEC 155, porque ela incorporava o espírito das duas. Era a soma das duas. Não era uma mera sobreposição de uma a outra. E os municípios, naquele momento, dizem: nós precisamos alterar o texto constitucional. Não há mais como, por decisão do Supremo Tribunal Federal configurado, fazer uma alteração infraconstitucional por lei complementar. E as tentativas tinham sido as mais variadas. Portanto, nós temos esse momento belíssimo de comunhão, acho que é um momento, como diz o Eurico, de comemoração, de festejo, porque nós iniciamos um capítulo muito importante do país. Não tenho dúvidas que nos próximos 10, 20 anos, este é o grande tema, pelo menos para os municípios, porque destas regulamentações nós teremos grande parte da atenção desses municípios. Os municípios também foram conquistados por dois elementos que eu gostaria de destacar no texto. Não só a tributação no destino, mas a possibilidade de termos compras públicas com redução de alíquota zero. Não é muito de conhecimento geral, mas os números que nós tivemos em relação às análises sobre esse aspecto representam um ganho fundamental aos municípios. Os municípios antes adquiriam e depois eles tinham que pagar o ICMS para os estados sobre bens fundamentais, como medicamentos, como máquinas. Isso não tinha sentido do ponto de vista do federalismo brasileiro. E eles propunham imunidade tributária recíproca plena. E não conquistamos. Conquistamos redução à alíquota zero, que é uma grande vitória, mas os números em termos de repasse aos municípios, eu tenho certeza que eles serão importantes. Os municípios também conquistaram o comitê gestor. O comitê gestor, pela primeira vez na história do federalismo brasileiro, permitirá, dentro do sistema do federalismo brasileiro, que os municípios tenham voz e voto em decisões fundamentais nas suas receitas. Pela primeira vez. E são os representantes dos municípios, não são representantes em nome dos municípios, são os seus representantes eleitos por eles. Portanto, eu creio que, dentro de todas as experiências do federalismo, e a Aline é a maior estudiosa aqui, eu não conheço uma estrutura que tenha essa capacidade de fazer esse resultado, mas também não conheço nenhum modelo de federalismo, que nem o brasileiro, que tenha dado tanto poder aos municípios de modo justo. Sem o comitê gestor, como diz o Tostes, não funciona o nosso projeto de reforma tributária. Ele é uma fusão de vários elementos. De um lado, ele tem o aspecto político, como diz o Tostes, de outro, ele tem que ser automatizado, para que decisões fundamentais de transferência de recursos não sejam decididas de modo político. E nisso ele é um algoritmo. E ele deve ser um algoritmo aqui, como mostrou muito bem o Ângelo De Angelis, que neste aspecto não pode existir nenhuma decisão política sobre a transferência de recursos aos municípios. Essa transferência ela tem que ser automática, da forma mais rápida possível, e todos os créditos de modo transparente devem ser transferidos aos municípios. Os municípios lutaram por isso, e nisso ele é um algoritmo. No que ele não é algoritmo?
Ele é um algoritmo nesse aspecto de automatização, mas de decisão e participação política, ele vai ter uma posição política, mas essencialmente técnica. A presença de técnicos aqui ela é fundamental. Também ressaltar que nós temos dificuldades federativas internas, e isso não é ruim, é muito bom. E queria ressaltar aqui a presença de muitas posições diferentes no seio do municipalismo, que eu acompanho, com muita legitimidade, e que construíram um processo final. Tantos municípios grandes, pequenos, produtores, não produtores, mas que nós chegamos no momento que eu creio que é diferenciado no nosso setor. Eu queria só ir já para a fase de encerramento, elogiar algumas participações enquanto professor, e não é trivial também. Eu me lembro que o Antônio Alcoforado me encontrou, acho que em São Paulo, e ele falou: mas, rapaz, você é um dos poucos que defende a reforma tributária. Eu disse: Antônio Alcoforado, na sua mesa ninguém mais defende. Eu, sim, mas eu sou convicto disso. E um setor da doutrina, ele era muito crítico. Exatamente. E nós tivemos aqui uma grande participação de algumas pessoas que eu queria destacar. Primeiro, a Fabiana Azevedo, que agora é desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, escreveu um texto sobre federalismo cooperativo e competitivo, lá nos idos de 2007, se não me engano, foi uma dissertação de mestrado. A Larissa Lax, que coordenou um grupo de trabalho e estudos sobre a reforma tributária no GETAX, convidou o Eurico, fez uma exposição que era de meia hora em 2 horas, e foi um fenômeno. A gente não conseguia terminar aquela sessão, porque era encantadora a forma de exposição. A Melissa Castelo, que tem uma tese sobre o IVA na economia digital, aceitou o desafio, escreveu um livro belíssimo. Procuradora do Estado, que estava no pátio RTC, no GAGE. Vocês não entendem, digamos assim, a dimensão da importância de boas vozes nesse GAGE do RTC. E saudar o Gobet. Sérgio Gobet. Eu acho que nós temos ainda muito a dedicar ao Gobet, porque sem os números do Gobet, sem os números concretos que ele trazia de cada município. Olha, o município tal, qual é o seu município? É tal? Olha, não terá perdas. Vai ganhar um pouquinho menos, mas não terá perdas. Terá ganho com a imunidade recíproca. Ele terá ganho no longo prazo de tal forma. Se não fosse o Sérgio Gobet, com a sua participação essencial, não sei se hoje nós estaríamos aqui, porque ele trazia os números confiáveis de uma pesquisa econômica séria. Então, queria muito te elogiar, Eurico, elogiar o professor Nelson Machado. Eu comentava com ele questões do comitê gestor, e todos que estão presentes aqui. O Décio, que encontrei, acho que uma das primeiras vezes na discussão do Supremo Tribunal Federal, num acordo que nós fizemos, uma conciliação entre Estados, União e municípios, em relação à redução do ICMS dos combustíveis, e que foi, talvez, para mim, um dos primeiros momentos em que Estados e municípios juntos foram defender o seu ponto de vista, que eu tenha conhecimento de tantos anos de participação na defesa dos municípios no Supremo, e dizer que esse é um momento especial. Esta é a reforma da nossa geração. E com a grande responsabilidade que nós assumimos e com a felicidade de estarmos aqui verificando tão bonito esse momento que nós estamos construindo. Muito obrigado.